Essa é uma matéria, né, que o G1 sempre faz. Quem são os pré-candidatos à presidência da República em 2026, não é mesmo? E aí coloca, vejam só, 12 nomes. 12 nomes e nós vamos fazer uma avaliação da pré-candidatura desses 12 até o momento, tá bom? Quais são eles? Lula do PT, Flávio Bolsonaro do PL, Ronaldo Caiado do PSD, Romeu Zema Novo, Renan Santos, Missão, Aldo Rebelo, Democracia Cristã, Cabo Daciolo, Mobiliza, Augusto Cury, Avante, Hertz Dias, PSTU, Samara Martins, UP, Rui Costa Pimenta do PCO e Edmilson Costa do PCB, né? Augusto Cury. Augusto Cury se filiou ao partido Avante, né? O doutor Augusto Cury, né? Que me disseram que é uma pessoa muito respeitada, né? E tudo mais, que ele escreveu livros, ele tem livros. O que eu sei sobre o Augusto Cury, tá? Que ele é amigo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal disse que fala com ele, né? Então, pessoas que falam com o Pablo Marçal, né? Que tem amizade com um vagabundo desse. Que ele disse, inclusive, que tá aconselhando o cara. Eu já tenho minhas reservas. O Augusto Cury, eu vi uma entrevista dele, à CNN, em que ele fica 30 minutos falando nada. E ele diz que ele está falando de propostas. Só que ele não consegue oferecer nenhuma proposta. Nem nada. Uma candidatura absolutamente oca. Inclusive questionado sobre a anistia, né? Ele disse, olha, não daria anistia para todos, para os líderes não, mas daria, por exemplo, para a Débora do Batom. Ok, aí perguntam para ele, e o Bolsonaro? E ele responde, preciso analisar o caso, né? Eu não conheço o caso, eu não sei. Ou seja, já mostra ali uma palmolescência que não tem como, não tem como. Tanto é que a própria pesquisa Atlas aqui já tá dando 1%, né? E provavelmente vocês não vão demorar muito a sequer ouvir falar dessa candidatura aqui. Cabo Daciolo, pelo Mobiliza. Cabo Daciolo sempre aparece todos os anos, desde 2018, dizendo que ele é grande candidato a presidente ou ao CU, ou ao cargo mais importante que esteja sendo disputado naquela eleição. Sempre aparece isso, né? Toda eleição ele diz isso. E no final das contas, ele nunca sai candidato, né? Ele saiu uma vez candidato, tá? E ele está num partido, que é o Mobiliza. Antigamente era o PMN, número 33, e virou o Partido Mobiliza, né? Teve essa mudança de nome. Essa é outra legenda de aluguel, talvez uma das grandes legendas de aluguel que existem no Brasil, tá? O Cabo Daciolo, ele mudou seu domicílio eleitoral para o Amazonas, tá? Para o Amazonas. E a princípio ele tinha se lançado candidato ou ao Senado ou ao governo do Amazonas. Eu não sei se ele vai seguir uma campanha para o Senado ou uma campanha ao governo do Amazonas. O que eu sei é que ele não vai sair candidato à presidência da República, tá? Pode anotar isso aí, avisar que o Renato Certezinha cravou isso daqui. O Cabo Daciolo não será candidato à presidência da República. E aí vem a candidatura do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo do Democracia Cristã. Eu falei nas minhas lives várias e várias vezes que eu não acreditava que a candidatura do Aldo Rebelo iria até o fim. Seja por ele, seja pelo partido, tá? Primeiro, quem são os donos do Democracia Cristã? Mas hoje o partido é gerido pelo senhor João Caldas. Quem é João Caldas? João Caldas já foi deputado federal. João Caldas já foi filiado ao PL. João Caldas é pai de João Henrique Caldas, agora ex-prefeito de Maceió, tá? Que está agora afiliado no PSDB. O João Caldas ali, aparentemente, para disputar o governo de Alagoas, né? E é um forte candidato lá em Alagoas. O pai dele é o dono hoje do Democracia Cristã. E aí, do meu ponto de vista, a candidatura do Aldo, ela não tem como passar de 1%. Não existe essa possibilidade de passar de 1%. E isso pode fazer com que, eventualmente, o senhor João Caldas, tá, acredite que para obter apoio, inclusive para seu filho, que está no PSDB, ser candidato, ter mais apoio no Alagoas, ele possa utilizar essa pré-candidatura do Aldo Rebelo como forma de negociação. Não é mesmo? O Aldo Rebelo, tá? Eu acho até que seria uma pena a saída da candidatura dele, porque eu acho que a candidatura é ao menos de um homem que é inteligente, inegavelmente,
e que tem uma pauta, né? Uma ideologia, ele sabe o que tá falando, pelo menos, né? Porém, não há a menor condição dessa candidatura deslanchar e sair desse patamar. Então, eu tenho dito que eu acredito que essa candidatura não vingará. Inclusive, pelo posicionamento do Aldo, de não atacar nem Flávio Bolsonaro, de não atacar o Flávio Bolsonaro, me parece que ele já pensa em eventualmente declarar apoio ao bolsonarismo. Anotem o que eu estou falando aqui, tá? E segundo as próprias fontes aí de pessoas da campanha dele, eles devem avaliar esse mês se essa candidatura continua ou não. Mais uma aqui que, do meu ponto de vista, nós podemos descartar. E aí nós começamos a brincar aqui de coisa séria. Renan Santos, meus amigos. Renan Santos é o único... Olha só o que eu vou falar aqui, prestem atenção. Renan Santos, Renan Antônio Ferreira dos Santos. E prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, resistiu, matou, atendeu bem, prendeu, prendeu, matou, prendeu, matou. Renan Santos é o único pré-candidato que tem 100% de chance de estar na urna. 100%. 100%. Não é 99, é 100%. 100%. É a missão. É Renan Santos. Então, não existe cenário sem Renan Santos. Não existe. Diferentemente dos outros que a gente vai falar agora, eu vou dizer o porquê que não são 100%. Como Renan Santos. Romeu Zema. Novo. Esse é um pré-candidato. Eu vi até uma live do Orlando ontem e eu até fiquei brincando com o Orlando. Falei, Orlando, eu nem consigo ofender esse Zema, porque ele é inofensivo. Ele é inofensivo. Eu acho até que ele é um homem de bom coração. Ele deve ser um homem de bom coração, um cara família e tal. Mas ele é inofensivo. A pré-candidatura dele não faz sentido nenhum. Ele é incapaz. Ele é incapaz de sentir desprezo por alguém. Uma pessoa que é incapaz de sentir desprezo, ela sequer sabe o motivo pelo qual ela gosta de outro. E esse é o caso do Zema. Não pode um pré-candidato que queira ser pré-candidato ter como objetivo lançar uma pré-candidatura para ser vice. Isso aqui, rapaziada, se você ainda não entendeu que o Zema quer ser vice do Flávio Bolsonaro, você está tapado. Um candidato fazer um negócio desse aqui é ridículo. Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Esse é um dos vídeos, talvez, dos vídeos mais constrangedores da história das eleições presidenciais brasileiras. Esse vídeo é constrangedor. Esse vídeo, assim, eu olho isso e eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha por esse cara. Vergonha. Um pré-candidato à presidência da República, supostamente pré-candidato à presidência, foi governador de Minas por 8 anos. Por 8 anos. Se juntar com um vagabundo imundo do Flávio Bolsonaro, fazendo um suposto... Ô, pessoal, tô chamando ele pra ser meu vice, né? Isso é humilhante, cara. Ele se coloca numa posição nanica, pequena. Numa posição... consegue diminuir esse sujeito mais ainda. Mais ainda. Porque veja, não é o Flávio que está convidando ele para serviço até então. É ele que estaria convidando o Flávio. Ou seja, ele mesmo trata isso como algo impossível. Isso é uma posição de cuck. Isso é uma posição totalmente cuck dele aqui nesse vídeo. Isso é ridículo, pessoal. E mais do que isso. Ele ainda posta em collab com outro candidato a presidente. Isso não é um candidato a presidente, meus caros. Isso é um cara que está disputando a vaga de ser vice. Então essa candidatura aqui, rapaziada, não está posta. Não está posta. Não está posta. Mas vai ficar aí até junho, julho. Não tenha dúvida. Beleza. Vem a próxima. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, rapaziada, vamos lá. Ele quer muito ser candidato, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que ele quer. Porém, o PSD, partido de Gilberto Kassab, fez uma escolha ruim do ponto de vista do PSD. Né? No primeiro momento eles estavam com o Ratinho. Ratinho é o trade Ratinho e tal, aquela palhaçada. Porque o Ratinho, pelo nome Ratinho, Little Mouse, poderia ter intenções de voto, ou até votos mesmo, vindos da esquerda ou da direita. Né, pelo apelo ali do nome do apresentador, Carlos Massa e tudo mais.
Bom, desistiu, né? Depois que tá perdendo o Paraná. E vai perder o Paraná, o PSD. Aí eles tinham Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. E aí o Eduardo Leite, por mais que tivesse 1% nas pesquisas, ainda ele tinha uma possibilidade de eventualmente apresentar algo diferente, uma vez que ele sim era oposição ao bolsonarismo e ao petismo. Do jeitinho dele lá, totalmente meio bunda mole, né? Mas do jeito dele ele era. Isso é inegável, isso é inegável. Agora, Ronaldo Caiado, não. Ronaldo Caiado, ele diz que a primeira medida dele é tirar o Bolsonaro da cadeia, né? Enfim, ele não cresceu nas pesquisas. Pelo contrário, ele mantém ali no patamar de 3%. Eu não acredito, pessoal, que Gilberto Kassab vá levar isso aqui até o fim. Eu não consigo acreditar nisso. E aí, portanto, nós temos Flávio Bolsonaro, candidato. Eu não digo 100% candidato, porque se o pai dele sai da cadeia, o que não vai acontecer? Ou, assim, vamos lá. Eu não dou como 100% a chance do Flávio ser o candidato. Por quê? Porque se o pai dele sair da cadeia, o pai dele vai ser o candidato. Tô errado? Porém, o pai dele não vai sair da cadeia, né? Mas existe essa pequena possibilidade. Então, por isso que o Renan é mais candidato ainda do que ele. E aí nós vamos para Lula. Eu duvidei muito que existia a possibilidade de Lula não ser candidato. Tá? Ainda duvido, acredito que Lula será candidato. Porém, a gente não pode negar a realidade. Lula tomou a sua maior derrota política com a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E os números já estão indicando, olha só, rapaziada, Camilo Santana no Polymarket, que também não significa nada, tá, pessoal? Não fiquem seguindo por isso aqui. Mas começa a surgir ali o nome de Camilo Santana. Falam em Camilo Santana o Haddad. Eu imagino o Camilo Santana. Meu amigo Pedro Arthur, lá do Ceará, tem me dito que isso é uma constante no cenário de lá. Inclusive, dizem que o Ciro Gomes, ele avalia disputar pelo PSDB em caso do Camilo Santana ser o candidato do PT. Apenas para fazer ali uma oposição ao Camilo Santana. Que é justamente por isso que ele não negou ainda totalmente o convite do PSDB para ele ser candidato a presidente, por mais que ele esteja liderando lá as pesquisas para governador no Ceará, né? Ele quer dar essa reviravolta ali. Mas com o Camilo como candidato a presidente, certamente fortaleceria o governador Eumano, né? Então o Ciro avalia esses cenários. E já começa a se falar cada vez mais em Camilo Santana, tá, pessoal? Eu não acredito que Lula largue o osso. Não acredito nisso. E o governo de São Paulo, não sei se vocês sabem disso, tá? O Brasil no ano passado cresceu 2,3%, certo? Tá certo, como diria Ronaldo Caiado. O estado de São Paulo conseguiu crescer 0,5 apenas. São Paulo cresceu 0,5, rapaziada. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Muito, muito pouco. Em suma, em geral, o estado de São Paulo, ele costuma crescer mais do que o resto do Brasil. Crescer 0,5 é uma vergonha. Uma vergonha. E o Haddad está batendo nisso. E tem razão de bater. Claro que, né, o cenário nacional, obviamente, que ele fez parte, indica, né, e complica isso, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele tem um ponto aí a bater. Então, o PT tem aberto, o Haddad tem aberto esses flancos para bater no Tarcísio e, portanto, no Flávio. E mais, jogar o senhor Tarcísio cada vez mais ao Flávio. Então vocês veem que muitas vezes o Tarcísio, ele recebe, sei lá, o Zema, recebe o Caiado e fala, tamo com a direita. E os bolsonaristas ficam bravos. Mas por que o Tarcísio faz isso? Porque ele não quer que ele seja jogado para o candidato dele, que é o Flávio. Porque ele sabe que isso vai trazer a rejeição a ele, uma rejeição que ele ainda não tem. Inclusive no Edson Castro, ele me perguntou por que o Tarcísio tem uma aprovação tão alta. E eu respondi para ele o seguinte: faça o Tarcísio dizer que ele não apoia o Bolsonaro.
Se ele dizer que ele não apoia o Bolsonaro, ele perde 90% da aprovação dele. Que hoje deve ser 60%. Ele vai pra 20%. Na hora, pessoal. O governo de São Paulo do Tarcísio é um governo que não tem marcas. Não tem marcas. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL. E também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima.